Olá, pessoinhas, como vão? Faz um bom tempo que eu apareci aqui pela última vez, né? Eu disse que ia gravar um bocado de vídeos se aquele saísse. Aquele saiu, mas eu não continuei a gravar. E só um tempo depois, uns bons meses, é que eu fiz um vídeo fazendo uma pequena reflexão sobre alguns assuntos, um assunto que me interessa muito. E é justamente esse assunto que me fez vir aqui mais uma vez. O tempo. Por que o tempo? Voltando. Por que o tempo? O que é que me fez lembrar do tempo? Falei no último vídeo, no caso, no último não, só tem dois. No primeiro, onde eu mostro meu material escolar 2022 do ensino médio, que eu amo ler, eu gosto muito de ler, e talvez eu fizesse vídeos falando sobre livros. E foi justamente um livro que me fez querer voltar aqui para compartilhar sobre ele, que é esse livro que está aqui do meu lado, chamado O Livro de Líbero. Ele foi minha leitura mais recente desse ano, eu terminei ele no mês passado, de janeiro, foi meu favorito do mês, porque ele é um livro que fala sobre um tema muito recorrente na nossa existência como um todo, que é o tempo, né? Como o tempo pode influenciar as nossas escolhas e como as nossas escolhas influenciam a forma como nós lidamos com o tempo. Nesse livro, o personagem principal é justamente o Líbero, que é uma criança de 11 anos, muito curiosa, muito esperta, que gosta de ler, recebeu essa paixão, né, do pai. O pai dele o incentivou na leitura e ele até disse que a casa dele é como se fosse uma casa-biblioteca, porque tem muitos livros espalhados. Ele mora numa cidade chamada Pausado, uma cidade pequena, onde só tem cerca de 409 habitantes. Para você ver como é uma cidade bem pequena mesmo, um povoado, mas eles não aceitam ser chamado de povoado. É cidade porque a palavra tem poder. Então a gente vai conhecendo a história, a família e as pessoas que cercam Líbero. E no decorrer da narrativa, Líbero encontra um livro diferente de todos os outros que ele já leu, que é um livro vermelho com uma capa muito chamativa e que tem o nome dele em letras douradas. Por um acaso, ou não, esse livro mostra toda a sua vida, o passado, o presente e um possível futuro. Aí a pessoa que vai mostrar esse livro para ele, eu não vou contar quem é, vai perguntar: Líbero, você quer ler o seu livro da vida ou não? E a partir dessa decisão dele, muita coisa muda, a vida do Líbero vai mudar totalmente. Enfim, leiam para poder entender o que eu tô querendo dizer. Ele tem, como vocês podem ver, eu marquei muitas páginas, tá cheio de marcações. Eu não sei se tá focando ou algo assim. Só sei que eu marquei muito, porque esse livro realmente me marcou, me tocou. E por que que eu gostaria de falar sobre o livro de Líbero, ou sobre o tema que retrata o livro de Líbero? Agora talvez tenha um pouquinho de spoiler. No livro, quando o Líbero decide optar pela escolha dele, a vida dele muda tão drasticamente que nós começamos a nos envolver. Nós começamos no início, né? Mas nós estamos tão envolvidos que quando ele decide, a nossa perspectiva começa a mudar também. A gente começa a ver as coisas mudando, a forma como ele fala com as pessoas, a forma como as pessoas tratam ele, a forma como ele percebe o mundo dele, tudo isso por causa dessa decisão que ele tomou. Às vezes nós decidimos por coisas, por escolhas, por opções que lá na frente nós nos arrependeremos ou não. Mas ainda assim é necessário fazer a escolha, né? Nós temos dificuldade em escolher que carreira seguir, que faculdade fazer, qual pessoa namorar, como lidar até mesmo com questões cotidianas do dia a dia, como em qual cadeira eu vou sentar no ônibus. Eu pego ônibus todos os dias, eu sei o que é isso. Meu Deus, eu preciso ponderar qual é a que tá do lado do sol, qual é a que não tá, qual é a que vai dar certo, qual é a que tem janela. Tudo na vida é questão de escolhas. E muitas vezes determinadas escolhas nos deixam aprisionados, que é o que acontece na história de Líbero. Depois da escolha dele, infelizmente ele se prende ao passado, ele não consegue seguir em frente. O fato dele ter tido uma escolha da qual ele se arrepende faz com que ele fique preso com os pés na areia movediça. Cada vez mais ele vai afundando, 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 afundando. E não importa o quanto as pessoas ao redor dele tentem ajudá-lo, porque ele é o único que pode mudar as suas próprias percepções de vida.
Ele era muito novo e às vezes muitas pessoas têm que decidir por coisas importantes muito novas e isso acaba afetando elas pelo resto da vida, como afetou o Líbero. Mas, todavia, entretanto, no final da história, depois de muita loucura, é um livro melancólico, bem emotivo, emocional, traz muitas questões existenciais, amadurecimento dos personagens ou não, faz com que a gente se conecte mesmo à história de cada um individualmente, mesmo que o foco seja o Líbero, porque apesar de ser o foco da vida dele, outras pessoas narram também a história, né? Mas no final nós ficamos com aquela incógnita de que o futuro não existe. Não adianta você querer ficar buscando saber e só planejar, só planejar, só planejar e não aproveitar o presente. Às vezes nos prendemos no passado ou queremos tanto chegar ao futuro que não aproveitamos o presente, que é viver no presente. Ou às vezes nos prendemos ao passado e o presente se torna tortura, porque nós estamos sempre lembrando do passado que não ficou no passado, não ficou para trás. Ele continua conosco. E o fato de o passado continuar conosco não deveria se tornar uma coisa angustiante, né? Ele pode ser uma mágoa, nós podemos ter algumas feridas e cicatrizes, mas essas cicatrizes, como diz o próprio nome, podem cicatrizar, elas podem, né, virar lembranças e memórias ruins às vezes, ou até mesmo nós podemos ressignificá-las. E eu acho que o livro passa uma mensagem muito bonita sobre o quanto a vida é difícil e complexa de se lidar, o quanto ela é extraordinária. Em determinada parte do livro, o Líbero começa a montar a sua própria biblioteca de histórias, mas não de simples histórias que ele lê, que as pessoas inventaram, mas histórias que ele viu, que ele presenciou. Não são a história dele, mas fazem parte da história dele. E ele começa a viver por meio dessas histórias. Nós, às vezes, nos apegamos tanto a amizades, às pessoas que amamos, que começamos a fazer mais parte do dia a dia dessas pessoas do que do nosso próprio dia a dia, de certa forma. Nós queremos saber como o outro está, como ele lidou com tal problema, se ele quer ajuda, e esquecemos que nós também lidamos com esse tipo de coisa. E eu fiquei pensando assim, nossa, se prender ao passado é uma tortura, o futuro não existe, então o que nos resta é o presente. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, o meu presente mudou muito. No terceiro ano do ensino médio, quando eu gravei aquele vídeo, eu tava com expectativa de fazer muitos vídeos pro canal, de falar sobre temas do cotidiano também. Eu acho que dá pra voltar já, que o carro de som já passou, mas se tiver aí, pessoal, com ruído é porque eu moro num local muito movimentado, não tem como barrar todos os sons do mundo pra poder fazer vídeo. Mas enfim, é um livro que traz uma mensagem talvez confusa para algumas pessoas. Eu vi algumas resenhas antes de ler o livro, eu não costumo fazer isso, quer dizer, eu costumo fazer isso, mas eu não me atento às opiniões específicas das pessoas. Eu gosto para ver se tem mais comentários bons ou mais ruins, qual é a recepção das pessoas com relação à história. E muitas pessoas comentaram que ficaram confusas porque disseram que a narrativa se perdeu, que ela começou de um jeito e terminou de outro, muito frustrante, totalmente diferente. E talvez até tenha sido isso, né? Mas eu acho que isso faz parte da intenção do autor. Pelo menos eu entendo assim, que é mostrar que a vida é assim mesmo. Às vezes a nossa vida muda drasticamente e para melhor ou para pior, ou às vezes a nossa vida não muda nada e isso acaba nos deixando frustrados, porque há certa indiferença, como se o cotidiano se repetisse, se repetisse, se repetisse. Mas mesmo nesses pequenos gestos cotidianos que fazemos todos os dias, há coisas novas para se aproveitar. Apesar de ter sido um livro que me deu uma baita crise existencial, eu fiquei assim, numa ressaca braba. Tão provável que eu ainda não li nenhum livro físico esse mês de fevereiro, nem desde que eu acabei ele faz um bom tempo, faz quase 15 dias. E eu fiquei assim, pensando, e querendo compartilhar para saber se, será que sou só eu que tenho esses pensamentos a respeito da vida? Mas não, eu percebi conforme eu pesquisava as resenhas e outros livros do mesmo assunto, que é algo que faz parte do ser humano. Lidar com o tempo é algo que, de certa forma, nos machuca. A gente não sabe definir muito bem se o tempo é uma constante, se ele é um amigo, se ele é um inimigo, uma coisa que nos cura, uma coisa que nos machuca. E a tal da saudade dos tempos que passaram, e a tal do desejo, da expectativa dos tempos que ainda vão chegar, como lidar com tudo isso. E não precisa ser tão pesado,
porque isso é algo inerente, é algo normal, mesmo sendo complexo, é algo que faz parte de todos nós, está dentro de nós essa... Acho que estou batendo no microfone. Essa, de certa forma, questão complexa. Eu não consigo descrever muito bem, mas eu sempre vejo que acho que o livro ele pontua bem como as nossas escolhas, as nossas decisões, elas moldam a nossa vida. Não apenas o nosso futuro, mas o nosso presente também. Então, assim, eu fiquei muito com essa mensagem de querer compartilhar com as pessoas a história desse livro. É um livro muito interessante, né? A história é uma história relativamente simples, não tem muitos acontecimentos surpreendentes, e eu tenho descoberto ultimamente um gosto por esses livros que falam sobre temas do cotidiano e dilemas, apesar de ter um fundo fantasioso, né, que é a questão do livro que mostra o futuro dele, porque isso não existe, mas é um livro que tem muito a falar sobre a vida real, sobre a realidade, sobre o quanto a vida é singular, a vida humana, né? Sobre o quanto ela é diferente do que nós conseguimos pontuar e cogitar, ou até mesmo muito relacionável com coisas fantasiosas. E depois de ter muito refletido sobre a história do livro e ter ficado, como eu disse, em crise, né, de ressaca existencial, com, meu Deus, será que as minhas escolhas do passado, eu me arrependo delas? Como seguir em frente? Como deixar o meu eu que ficou para trás? Como criar uma nova Adna? Como viver uma vida sendo uma nova pessoa? Até que eu encontrei refúgio em outro livro. Um livro que eu comprei o ano passado, faz poucos meses, e eu decidi ler ele inteiro. Estou lendo num processo de passos tranquilos, mas constantes, pelo menos eu procuro a constância, de conhecer sobre um alguém que me mostra que o tempo ele não precisa ser supremo na minha vida, porque supremo na minha existência é ele. E esse alguém tem me ensinado a lidar com o meu tempo, com as minhas cicatrizes passadas, com as minhas expectativas para o futuro, com o fato de eu ter mudado muito e ter mudado muito pouco também nesses 2 anos que se passaram e nesses 18 anos de vida que eu tenho. E eu espero que um dia, se você ainda não conhece esse alguém, você possa ter a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer sobre ele e assim conhecer mais sobre você mesmo, sobre a sua verdadeira identidade como pessoa, como ser humano, como uma grande parte de uma história universal, fenomenal, uma história que ainda está sendo escrita, mas que dentro dela existem várias histórias. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só para compartilhar essa leitura que para mim foi essencial. Talvez eu volte por aqui trazendo outras coisas nos próximos dias, não sei ainda. Eu não sei como vai ser a recepção desse vídeo também, não tenho nem noção ainda. Mas espero que tenham gostado. Obrigada por ter assistido. Espero que você dê uma oportunidade ao livro, né? A história do Líbero e ao livro que tem mudado a minha vida todos os dias.